Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Que informações o senhor nos traz sobre as emissões de gases do efeito estufa? Parece não ser das melhores, é isso? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Acabamos de ficar sabendo que as melhores expectativas em relação às emissões de gases de efeito estufa não se confirmaram, né? Na verdade, houve um recorde de emissões em 2018 e o relatório feito pela Organização Mundial de Meteorologia, a OMM, é realmente, vamos dizer, mais alarmante do que a questão toda do aquecimento global ou como das mudanças climáticas, como muitos preferem. Essa questão ela é de qualquer forma alarmante, seja qual for o resultado do último relatório. Mas o fato é que a notícia que vem mostra que o próprio Acordo de Paris, as metas do Acordo de Paris já são insuficientes. E ele nem entrou em vigor, ele vai entrar em vigor no ano que vem, na outra COP, não essa COP25 que em alguns dias começará em Madrid, mas vai entrar em vigor na COP26, que vai ser em Glasgow, na Escócia, daqui a um ano. E, evidentemente, o que está se apostando é que, em função desse cenário, os países que participaram do Acordo de Paris, vamos dizer, elevem o grau de ambição dos tais compromissos voluntários feitos no Acordo de Paris, né? Agora, com relação às pessoas, à população de um modo geral, o que pensam sobre esta situação? Então, diante desse panorama, a questão nem é muito de se preocupar, discutir o que dizem, o que pensam, sei lá, os chamados negacionistas ou céticos do clima, etc. Quer dizer, isso aí já virou quase que piada, né? A questão toda é assim, das pessoas que estão atentas à questão, conscientes do problema, e que leem o noticiário, como foi esse dos últimos dias, né? O relatório citado foi divulgado na terça. A questão que se coloca é se é possível que as pessoas continuem lidando com esse assunto como se fosse assim um dos 1000 assuntos com os quais a gente tem que lidar durante todos os dias, né? Me parece que está havendo uma espécie de amnésia ao contrário, vamos dizer assim. Isto é um assunto que devia ter prioridade na agenda de qualquer pessoa que é preocupada com sustentabilidade e minimamente tem entendido a importância do desenvolvimento sustentável para o século XXI. Nesse sentido, eu não posso deixar de terminar esta coluna fazendo mais um apelo para que todo mundo reforce lá a iniciativa dos jovens, que vai ser amanhã, né, no Largo da Batata, a partir do final da tarde, e sobre esse assunto nós falamos na coluna anterior. Então, espero encontrar os ouvintes lá no Largo da Batata, no fim da tarde da sexta 29. Um abraço a todos. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora, o diretor de habitação da Caixa Econômica Federal declarou recentemente que os recursos para o pagamento das obras do programa Minha Casa, Minha Vida estão garantidos. Essa é uma boa notícia, professora? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, seria uma notícia ótima se fosse verdade,
porque parece que esqueceram de contar para o diretor de habitação da Caixa Federal que o próprio governo enviou para o Congresso um projeto de lei que, aliás, quase foi votado ontem, não deu tempo, mas já está na pauta do Congresso, vários projetos que retiram o dinheiro que tinha dentro do Ministério de Desenvolvimento Regional, que agora assume, né, o que era então o Ministério das Cidades, para poder pagar os subsídios, que esses subsídios vêm do orçamento da União, para o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, para, se pudesse ser paga as obras que estão em andamento. Nessa proposta orçamentária, que o Congresso quase votou e está na pauta, simplesmente é limpado o orçamento que estava destinado para esse subsídio, e isso vai, vamos ouvir todos, para emendas parlamentares dentro do mesmo ministério, para distribuir entre os parlamentares, projetinhos pelas cidades brasileiras, e uma boa parte desse dinheiro também vai para o pagamento, para os juros, né? Pagamento de juros da dívida da União, o que significa que a gente tem 222 mil unidades que estão em construção, já tem atraso desde setembro, porque as últimas medições que foram pagas foram as medições de setembro, então já passou 2 meses, e não vai ter nenhum tostão para pagar as obras em andamento. Construtoras vão falir, as pessoas que estão esperando seus apartamentos não vão receber os seus apartamentos, as obras vão ficar paralisadas, porque uma decisão política do governo tira esse dinheiro para colocar esse dinheiro em emendas parlamentares e pagamento de juros, Sandra. Mas, professora, então há um novo programa previsto, é isso? Bom, isso quer dizer, basicamente, é isso mesmo, a tua leitura está correta. Esse programa, o governo acabou. Agora, o problema, uma coisa é acabar em termos de novos contratos, que, aliás, esse governo não assinou nenhum novo contrato. Outra coisa é não honrar os contratos que já estavam assinados, que é uma coisa bem diferente. Mas sim, o governo está anunciando que esse programa acaba e está anunciando que vai lançar um novo programa. Mas, voltando para uma leitura do orçamento, e aí, se você for olhar o que o governo está propondo para o orçamento do ano que vem, está propondo no orçamento basicamente 2,5 bilhões na área de habitação. Bom, primeiro, esses 2,5 bilhões não dá nem para pagar as obras dos contratos assinados e as obras que estão em andamento. Ou seja, já está declarando que vão continuar uma boa parte das obras paralisadas. Em segundo lugar, não há nenhuma rubrica. Quando um governo cria um programa, ele precisa criar uma rubrica orçamentária e colocar dinheiro nessa rubrica. Então, isso aí também não existe. Isso significa que o tal do programa novo, né, que em tese seria anunciado agora, ele vai ficar para 2021, se ficar. Enquanto isso, né, nós aqui nos estados, nos municípios, com uma enorme dificuldade, enfrentando uma crise habitacional, e de lambuja aqui, Sandra, também a má notícia é que também no âmbito do governo do estado, do governador Dória, também deu uma limpada e uma cortada nos recursos do governo do estado para habitação. Ou seja, nossas perspectivas são bem negras, infelizmente, Sandra. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Na última segunda-feira, o ministro da Fazenda, em uma entrevista em Washington, declarou a seguinte frase, abre aspas, não se assustem se alguém pedir o AI-5. Conosco o professor André Singer. Professor, como o senhor analisa esse fato?
Pois então, a pergunta é muito importante. Eu vou aproveitar aqui para fazer um breve balanço deste ano difícil de 2019, pelo qual nós passamos, porque esta será a última coluna Poder e Contrapoder deste ano. Eu vou ter que me ausentar do país por algumas semanas, por razões profissionais. Essa declaração é uma declaração que vem de falas muito preocupantes, né? No final de outubro, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, já tinha feito uma declaração na mesma direção, dizendo que talvez fosse necessário criar um AI-5, um novo AI-5, se a esquerda radicalizar, dizia ele naquela ocasião, numa alusão aos acontecimentos que vinham ocorrendo no Chile. Como todos sabem, o Chile vem sendo palco de grandes manifestações contra o governo de direita que lá está. Essa declaração do deputado Eduardo Bolsonaro foi considerada nada menos do que repugnante pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi considerada absurda pelo presidente do Senado e por diversos outros atores políticos de primeira grandeza. Depois disso, o próprio presidente Bolsonaro, numa declaração no dia 11 de novembro, diz que poderia usar a Lei de Segurança Nacional contra o ex-presidente Lula e, de alguma maneira, essa declaração do presidente Bolsonaro foi respondida por um artigo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, publicado na quarta-feira última na Folha de São Paulo, dizendo que seria absolutamente impróprio, né, utilizar a Lei de Segurança Nacional para de luta política interna, e termina o artigo dizendo que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Bem, essa declaração, então, mencionada na pergunta do ministro da Fazenda, dizendo que não se deve, ninguém deve se assustar se houver um pedido de AI-5, é um absurdo completo, né? O próprio presidente da Câmara voltou a dizer que declarações como essa geram insegurança em todos nós, estou lendo aqui entre aspas, sobre qual é o intuito por trás da utilização de forma recorrente dessa palavra. Estava se referindo ao AI-5, né? De fato, quando menções dessa natureza se repetem por parte de um governo que já tem um histórico de elogios à ditadura militar brasileira, como todos sabem, e uma propensão autoritária nítida, evidentemente, todo mundo fica extremamente preocupado. Infelizmente, essa tem sido a tônica deste ano de 2019, e por isso que eu disse que foi um ano muito difícil. Nós parece que vamos terminar o ano com grandes preocupações, porque por mais que nós acreditemos que a sociedade brasileira reagirá de maneira peremptória a qualquer tentativa de eliminação da democracia, uma democracia que já vem sendo abalada por outros fatos e que já vem sendo ameaçada por diversos acontecimentos que nós temos analisado aqui na Rádio USP, por mais que nós confiemos na reação da sociedade, evidentemente que ter no governo atores políticos que fazem esse tipo de ameaça é extremamente preocupante. Eu não estou satisfeito nem contente de terminar a última coluna deste ano com esse tom, assim, algo pessimista, mas eu acho que é melhor a gente alertar, né, os ouvintes, alertar a sociedade brasileira da absoluta necessidade de mobilização pela democracia, como eu já fiz algumas vezes aqui, do que a gente tem que pagar o preço absurdo de uma interrupção que nós, infelizmente, já vivemos durante décadas aqui no Brasil. Então eu termino essa coluna dizendo que não acredito que isso vá acontecer, mas acho que a garantia de que isso não aconteça é a mobilização da sociedade. Muito obrigado e até a volta. Professor André Singer conversou comigo, Cido Tavares. Poder e Contrapoder, por André Singer.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Esta semana nós vamos continuar falando sobre cinema. Oi, Márcia. Hoje eu quero comentar o filme Parasita, que é um filme sul-coreano, que está em cartaz agora no cinema no Brasil. Ele foi o vencedor da Palma de Ouro de Cannes, é um filme muito celebrado e que tem feito muito sucesso pelo mundo, em bilheterias e em crítica aqui no Brasil também. É do cineasta Bong Joon-ho e entra numa linha de filmes recentes muito importantes e muito fortes sobre crítica social, sobre desigualdade de classes, sobre o capitalismo, o regime geral do capitalismo global, não é? Conservando as particularidades de cada local também. Eu ouvi dizer, e achei muito interessante, dizer que é uma espécie de Bacurau coreano, que ele tem uma temática parecida no sentido de adotar uma perspectiva da escória, dos vencidos da história, uma coisa assim, numa espécie de revanche, né? Disso que se trata. Eu também queria lembrar, talvez o filme Eu, Daniel Blake, do Ken Loach, seja um que está um pouco por trás dessa linha de filmes que aparece agora, também como Bacurau, também como Coringa, onde a voz dos excluídos é narrada. Né? No caso aqui do filme sul-coreano, o que é muito interessante, eu acho que é uma vantagem do filme, é o fato de ele não demonizar o antagonista, digamos assim. Professor, e onde se dá o conflito do filme? Trata-se da história de interação entre duas famílias, uma família pobre e uma família rica. Essa família rica, no entanto, não é retratada como um inimigo, como pessoas más. Na verdade, são pessoas boas, benevolentes, mas que trazem o traço de snobismo e de exclusão, né, da classe social a que pertencem. Mas isso por um elo muito sutil, quase a questão assim que dispara o momento trágico do filme é não a maldade explícita dos ricos, mas o nojo que ele tem do cheiro dos pobres, né? É quase que assim, esse liame sutil que está representando toda uma violência represada, assim como o fato de que essas famílias pobres, que são duas no caso, primeiro a que é a protagonista do filme, depois uma outra que aparece em seguida e se revela, vivem nas catacumbas, isso é, vivem nos porões, vivem nos lugares sombrios, fétidos, não é? No caso dessa primeira família, num bairro pobre, num porão de uma casa, um lugar que alaga, e a outra família que se revela mora subliminarmente no porão, uma espécie de bunker da casa dos ricos, sem que ninguém soubesse. E isso é muito interessante, essa revelação de uma dobra da sociedade, né? A presença de uma massa de pobres invisíveis, né? Aqueles que estão lá e que estão postos para ninguém ver e de alguma maneira estão também, de certa maneira, acomodados nesse lugar. O filme é um filme de drama, ao mesmo tempo de comédia e de horror, né? Ele mistura esses gêneros, ele mistura também traços do filme de arte com o filme comercial e tem sátiras engraçadas, por exemplo, com o mundo da arte, né? A mãe não sabe como tratar um filho pequeno, criança hiperativo, e aí ele faz desenhos, ela considera ele um gênio, então traz a professora de arte, né, que usa expressões da crítica de arte para embasar coisas toscas, né? Então é uma crítica social que permeia em vários aspectos e atinge um clímax muito bonito com a imagem do dilúvio, um momento em que há uma chuva torrencial, não é? E essa chuva alaga todo o bairro pobre e a casa desses porões e etc. Eles perdem tudo, enquanto que do lado da família rica eles estão todos louvando aquela chuva que limpou o céu, né, que melhorou a qualidade do ar e entra com uma metáfora de pureza e de limpeza. O Parasita, como esse Bacurau coreano, vale muito a pena ser visto exatamente na chave desse alinhamento de planetas de filmes que atualmente tem trazido de forma muito impactante essa questão da crítica social sob um capitalismo que se generalizou. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.